A paz e a graça, meus queridos e amados irmãos, que Deus abençoe abundantemente a tua vida. Estamos aqui para mais um momento de oração, para mais um momento com Deus. Quero deixar uma palavra para o teu coração. Sabemos que os dias em que estamos vivendo são dias difíceis, são dias de guerra, são dias de batalhas. Deus, Ele tem nos dado força para seguir em frente, mesmo em meio às batalhas, mesmo em meio às guerras que temos travado dia após dia. Deus, Ele tem te capacitado, Deus, Ele tem te dado força para que você continue na marcha, para que você continue lutando pela sua melhoria, lutando pela sua casa, usando as armas da fé, que é a oração, usando as armas da fé, que é o jejum, usando as armas da fé, que é a palavra de Deus. O diabo, ele foi vencido lá na tentação no deserto, quando Jesus jejuou por 40 dias, ele foi vencido por meio da palavra. Jesus disse: está escrito. Está escrito. Então, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Para não enterrar o meu talento, eu tenho procurado compartilhar a palavra que Deus tem semeado na minha vida. Que Deus tem semeado na minha vida. Porque você não pode deixar essa semente morrer. Você não pode deixar essa semente, na verdade, ela precisa sim morrer, mas para que ela nasça e dê muito fruto. É isso? Então a palavra de Deus, ela precisa brotar na tua vida. Ela precisa brotar na tua vida de tal forma que aqueles que vêm ter contigo possam encontrar sombra. Aqueles que vêm ter contigo, e Jesus disse: ninguém vem a mim se o Pai não permitir, e todo aquele que o Pai permite vir a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora, de maneira nenhuma o desprezarei. Então você veja que nós somos uma árvore. Deus nos tem chamado para ser uma árvore, e nós precisamos dar frutos, e frutos bons, não fruto ruim, mas fruto bom. Porque ser árvore e dar fruto ruim, então não compensa. Então, que alguém possa comer do fruto que Deus tem te dado e se abrigar na sombra que Deus tem te dado. Deus, Ele é soberano, Deus, Ele é maravilhoso, e por isso eu estou aqui gravando essa mensagem para vocês. Para vocês que têm nos acompanhado, para vocês que estão começando a tomar conhecimento do nosso conteúdo. Nós não temos a intenção de prejudicar ninguém, e também não temos a intenção de transmitir uma palavra, não temos a intenção de te trazer para o nosso meio, para a nossa denominação, para o nosso segmento. Não, a nossa intenção apenas é compartilhar uma mensagem que possa ajudar, que possa levantar, porque nós sabemos que existem muitos que nesse momento se encontram caídos, que nesse momento se encontram sem força, e nós precisamos dizer para essas pessoas que o cair é do homem, mas o levantar vem do Senhor. Deus, Ele pode te levantar dessa condição na qual você está, nessa condição de dor, porque o mundo, as situações nos coloca muitas das vezes de joelho, nos coloca muitas das vezes com o rosto em pó, mas aquele que se humilha, ou que ora, ou que busca ao Senhor, ele sempre se manterá de pé diante das circunstâncias, diante das dificuldades
que porventura possam se colocar na sua frente. Então, a minha intenção aqui é ajudar a você e dizer: levanta-te, é te estender as mãos mesmo sem poder tocar nas tuas mãos, e dizer: se ponha de pé, porque o Senhor é contigo. O Senhor é contigo. Foi isso que ele disse para o paralítico de Cafarnaum. Estendendo as mãos, disse: perdoados estão os teus pecados. Levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Essa é a nossa intenção. É te ajudar. É te ajudar. O mundo derruba, mas Deus levanta. Deus levanta. Quero te dizer que você não é aquilo que o povo diz que você é. Antes de ler um texto da palavra, queria te convidar para que você esteja se inscrevendo no nosso canal, para que você esteja nos acompanhando aí, para que você esteja nos seguindo, né? Porque verdadeiramente nós estamos com a intenção de te ajudar de alguma forma, com uma mensagem, com uma palavra, porque Jesus disse, né, o Pedro, quando Jesus está no templo, e ele começa a dar um discurso muito duro, de tal modo que não puderam suportar. E o que acontece foi que eles disseram: duro demais é esse discurso, quem pode suportar? O povo começou a se retirar, mas ficou ali Pedro, né? Ficou ali Pedro e os discípulos, e Jesus olha para eles e diz assim: não quereis vós também ir com eles? Não quereis vós ir também com os demais? Não quereis vós ir com a massa? Porque tem gente que é assim, está indo com a maioria. Está indo com a maioria. Mas Pedro, ou não sei se foi Pedro realmente que deu essa resposta, dizendo: para onde iremos nós, se só tu tem palavras de vida eterna? Palavras de vida eterna. Então, Jesus ele disse que aquele que beber, mulher, conversando com a mulher samaritana, disse: quem beber dessa água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Então, fonte que transborda não pode ficar com tampa. Fonte tem que transbordar. Deus quer que você transborde na vida dos seus irmãos. Se está transbordando, por que não compartilhar com o seu irmão que está precisando? Por que não compartilhar um conselho? Por que não compartilhar uma palavra? Por que não compartilhar aquilo que tem transbordado, que Deus tem te dado em abundância? Por que tanto egoísmo? Porque quanto mais você quer, quanto mais você tem, mais você quer. E não compartilha nada com ninguém, né? Se a gente for observar essas coisas, a gente vai ver que a maioria tem agido dessa forma. E aquilo que Deus tem me dado, que eu tenho buscado em Deus e tem transbordado na minha vida, que é o conhecimento, a graça, a presença de Deus na minha vida, eu procuro transmitir para aqueles que nos escutam, para aqueles que nos ouvem. E eu quero ler um texto, só para não ficar em minhas palavras, porque na verdade, tudo que tenho falado aqui, creio que o Espírito Santo é quem está falando, não eu, mas Deus, né? Seja atribuída a Ele a honra e a glória para todos sempre. Isaías capítulo 1, versículo 17. Vamos ler do 16 em diante, que diz assim: levantai-vos, purificai a maldade de vossos atos. Levantai-vos, purificai-vos e tirai a maldade dos vossos atos. De diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal. Cessai.
acabe, pare de fazer o mal. Pare de praticar as coisas que Deus não se agrada, para que o Senhor possa te aceitar. Ele está dizendo aqui, cessai de fazer o mal. Aprender a fazer o bem, praticai o que é reto, ajudai o oprimido, ajudai o oprimido, ajudai. Praticar a justiça é você ajudar o oprimido, é você ajudar aquele que precisa da sua ajuda, que precisa do seu amor, que precisa do seu conselho, que precisa do seu abraço. É você ajudar aquele que precisa de você, né? Precisa, às vezes não é precisão, não se trata só de dinheiro, se trata de um conselho, de um abraço. A gente sabe que hoje em dia a maioria evita ter comunhão com os outros por conta que se machuca. Por isso tem uma frase que diz assim: quanto mais eu conheço o ser humano, mais eu amo o meu cachorro. Mais eu amo o meu cachorro. E tem pessoas que às vezes não quer ter comunhão com o outro, não quer, muitas das vezes, tem muita amizade por conta disso, de decepção, né? Mas você precisa fazer a sua parte. Se a pessoa ela te trai, se a pessoa ela é falsa com você, se a pessoa ela tem uma visão errada ao teu respeito, é problema dela. É problema dela. O problema, na verdade, é como você se enxerga, como você se vê, né? Não se veja como os outros te veem, se veja como um guerreiro, se veja como um vencedor, se veja da melhor forma possível, se veja como a luz, porque você é luz, se veja como uma pessoa abençoada por Deus, porque muitos te veem como uma maldição, muitos talvez te vejam como uma aberração, muitos te vejam apenas como um alcoólatra, te veja como uma prostituta, te veja como um mentiroso, te veja como um adúltero, mas você não é aquilo que os outros te veem. Você não é o que os outros te veem. Você é como você se vê. E você precisa se ver da melhor forma. Você precisa entender, tudo posso naquele que me fortalece. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso se cuide, se ame, se abençoe, se encoraje, fale com você mesmo. Vai nessa tua força, fale para você mesmo. Varão valoroso. Você é um varão de valor. Você é uma mulher de valor. Você é um homem de valor. Aleluia. Deus seja louvado, que Deus abençoe abundantemente a tua vida. Não vou me estender mais devido ao horário, mas que o Senhor esteja alcançando a tua vida em nome de Jesus. Um abraço, fica com Deus.